Olá, Oi, Bianca. e aí, Bom querida? dia de Tudo bem? tudo. Bom dia, vamos nos organizando aqui. Oi, Organizar. Stephanie. Bom dia. Estou joia. Eu contei que aqui tá friozinho em Porto Alegre, né, Bianca? Tá bem Tá muito frio, gente, mas vai fazer um calorão final de semana, então friozinho. dá até para pegar um solzinho. Pri, Sim. caso a conexão não fique boa, você pode desabilitar os comentários. Tá bem. Por enquanto, eu acho que está super bem. Tranquilo. Mas se a gente sentir que começar a ficar ruizinho, a gente reorganiza os comentários, tá? E Aham, se por um acaso começar a cair muito, eu saio, você continua e depois eu entro no final, tá? tá, Uma tá. coisinha, acho que a gente não tinha combinado, né? Sim. Vamos lá. Então vamos começar. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou na função de mediadora aqui desse momento especial em que nós queremos escutar a Priscila Gava. Priscila Gava, pedagoga, diretora, fundadora da Escola Cotidiana de Porto Alegre, que vocês acompanham no Instagram, no Facebook, né, a partilha do que se faz na Coach. Eu sou a Bianca Stock, eu sou psicóloga e faço assessoria continuada para a Cotidiana. É um prazer, né? Como eu brinco, a Coach é um oásis nas nossas vidas e é um pouco dessa experiência que nós vamos compartilhar hoje. A ideia não é falar sobre gestão no sentido de uma receita, né? Ou gestão que seria um âmbito maior e mais amplo. A gente, né, vai tocar na gestão pensando nos coletivos, mas a gente quer compartilhar a singularidade de uma experiência, que é a experiência da cotidiana, e nós provocamos muito a Priscila para que ela se encorajasse nesse momento e fizesse essa partilha, porque tem sido muito importante para todos que fazem parte da equipe da cotidiana, o modo de fazer, de pensar da Priscila nesses tempos na vida das crianças, das famílias e na vida da equipe também. Então, como que a Cotidiana pensa os seus processos de gestão e transforma eles em prática, vale a pena ser compartilhada essa experiência e para nós é importante, porque a gente falou muito das crianças, da subjetividade das crianças, falamos muito sobre as famílias, sobre né, a documentação pedagógica, intencionalidade pedagógica, a proposta pedagógica da Coach nesse tempo de muitas lives e compartilhamentos coletivos, mas tudo isso só acontece porque tem uma política ética, política e estética de gestão escolar que sustenta esses processos. Então, no momento muito desafiador para a educação infantil em âmbito nacional, né, em que todos precisamos nos fortalecer, e esse laço coletivo precisa ser fortalecido, e essa é uma das preocupações da cotidiana. A ideia hoje é escutar a Priscila, tá? Então eu vou fazendo algumas provocações nessa conversa, que né, a gente já brifou antes, disso, né, que a gente achou que seriam pontos importantes para trazer. E a Priscila, então, está com a palavra. Pri, os propósitos como bússola. Vamos falar um pouquinho o que motivou o título dessa live, né? Por que a gente escolheu os propósitos da gestão para serem compartilhados, que propósitos são esses da cotidiana e como que eles entraram, né, no ser e no fazer coach durante esse momento tão delicado da pandemia. Uhum. Ai, Bianca, é uma alegria estar aqui contigo, né? A gente estava há pouco conversando com a nossa equipe, assim, o que muito nos emocionou, né? E eu acho que antes de qualquer coisa, eu posso contextualizar um pouquinho a cotidiana, né? Eu estive em sala de aula até 2016 como professora de educação infantil, sempre fui, né, professora de educação infantil, assim, e aí o projeto da Cotidiana ele vem em 2017, no segundo semestre, ele começa a ser pensado e para que ele se garantisse, né, uma fidelidade tanto com as crianças, tanto com a concepção de infância
que de alguma forma eu buscava, e tanto a questão da educação, eu tive que trazer, na verdade, assim, pessoas que acreditassem nisso também, né? Porque a gente não pode estar... não pode não pedir ajuda, né? A gente, além de pedir ajuda, a gente tem que se inspirar em pessoas, convocar essas pessoas e para ter como aliados, sabe? E isso a Keila faz muito bem, que a gente conhece, né? Então, em 2017, eu faço esse convite para que ela possa estar com a gente, porque até então eu conhecia uma educação, né, que me compõe até 2016, mas tinha algumas coisas que a gente não abria mão. E fazer isso, e fazer essa educação que a gente acredita, a gente precisa de mais pessoas, né? O pedir ajuda não é ruim, não é feio, e pelo contrário, né? Te cria uma rede de colaboração que faz as coisas acontecerem, né? Se ampliar. E aí eu chamo a Keila, e ela, em alguns momentos, me chama de corajosa por abrir uma escola, mas eu acho que ela é mais corajosa do que eu, porque a gente tem que fazer escola sem medo. E às vezes eu sinto muito medo, mas ela vem para fazer isso acontecer, vem para trazer a pedagogia que é humana, sabe? É a pedagogia que olha para a criança na sua inteireza, né? Na sua concepção mesmo. E isso é o que eu gostaria que acontecesse no cotidiano. Então, a gente começa, né, eu abro a escola em 2018, em maio, e aí a gente passa por vários processos, né? E há pouco a gente estava falando que... ela falando que, assim, que o professor, ele nunca teve uma zona de conforto, sabe? Sempre teve um processo que foi de muitas lutas, sempre, né? Em especial na educação infantil. E aí a gente começa a montar essa equipe, né? Das pessoas, dos professores chegarem, das crianças estarem chegando junto com a gente, e a gente precisa cuidar dessa equipe, também estabelecer alguns propósitos dentro da escola que a gente não vai abrir mão, né? E assim, isso sempre vai ser muito bem acompanhado com que a gente pode ajudar no sentido de a equipe se sentir acolhida e, e as crianças também no seu bem-estar, né? Do cotidiano, do dia a dia. Isso não é fácil, parece fácil, mas isso não é fácil, né? Ele é muito trabalhoso. Lidar com pessoas não é fácil, mas é muito prazeroso para a gente, né? E aí, essa metodologia que eu gostaria de que acontecesse na escola, a Keila vem muito e faz isso de uma forma muito excelente, assim, de estar com as meninas, de compor, né, essa docência. E das meninas e dos meninos também, né? Dos professores. E então então a cotidiana acontece dessa forma, né? Porque ela é nova, fez 2 anos agora em maio, e aí em 2018 a gente inicia assim, em 2019 ela tem um boom, né? Um crescimento. Então aí a nossa equipe também cresceu, né? Tu veio para nossa equipe de forma assim muito afetiva e generosa, assim, para que a gente pudesse olhar também para essa manutenção de vínculo, para esse vínculo, né? E aí assim, a gente se dá conta que esse processo foi anterior a uma pandemia. Então a gente se estabeleceu como equipe, e volto a dizer, em 2018 a gente teve muitos processos, muitas pessoas que a gente conheceu e também não ficaram na cotidiana, muitas vieram
com alguma insegurança e estão com a gente até agora, e isso tudo faz parte, né? E aí vem que essa equipe começa a crescer, porque quando tu faz um convite para eu falar da gestão, eu não estou aqui para falar só de mim, eu estou falando de uma equipe toda, que é junto com isso são os colaboradores, e uma equipe diretiva, que sou eu, que é tu, que é a Keila, que é a Ali, que faz com que as coisas aconteçam todos os dias, né? E assim a gente vai se compondo, como fala a Keila ali, né? Uma equipe real, e isso realmente não é fácil, mas a gente amplia, abre para que se tenha uma, uma diversidade, né? Uma diversidade nesse campo, mas que possa acolher a todo mundo, né? Então, a Cotidiana, ela, em 2020, como todos nós, se depara com uma pandemia, né? E nem estava ainda com os seus 2 anos completos, e a gente precisou se ver nesse lugar, né? E quando a gente se vê nesse lugar, a gente relembra o porquê que a gente está aqui, né? O porquê que nós viemos e porquê que nós somos assim, de que forma a gente conduz e passa por atravessa essa pandemia. E aí tu faz, como a Keila, a Ali, as meninas fazem provocações de como é que isso vai poder ser possível? Como é que isso é possível, né? Aí, como todo mundo, a gente parou, né? Fechou, hoje faz 4 meses de escola, estrutura fechada. E aí a gente teve 2 semanas, assim, tivemos 2 semanas corridas que, desculpa, infelizmente, a gente se atropelou um pouco, né? A gente não encaminhou para as famílias trabalhinho, essas coisas, porque também não é a proposta da Cotidiana, nunca foi, né, a proposta da Cotidiana. Só que a gente enviou vídeos, histórias, as meninas super comprometidas, e essa equipe muito comprometida em relação a isso, só que a gente viu que sobrecarregou, né? Porque a gente parou, dia 16 de março foi o último dia, então dia 17 de março a gente não foi mais para a escola, só que a gente continuou no ritmo que a gente estava, dentro de uma pandemia. E só que a gente não se deu conta, né? Não nos damos, não foi possível se dar conta naquele momento. Só que passado quase 2 semanas, a equipe, o pessoal se viu sobrecarregado de uma coisa que eles não sabiam como fazer. Aí foi uma hora da gente olhar para essa equipe, sabe? De parar tudo, de se acalmar e de se escutar. E aí que a gente, de alguma forma, faz um distanciamento, mas não de forma de abandono, mas um distanciamento das famílias, porque a gente tinha em mente que as crianças, nas suas necessidades básicas, elas estavam atendidas dentro desse âmbito familiar. A equipe precisava desse acolhimento. E quando a gente pensa nisso, a gente olha para o professor, né? Olha para esse docente. E esse docente depois vai olhar para a sua criança, para o seu bebê, né? Para poder estar fazendo essa manutenção. E aí a gente para, né? E a gente para e vai escutar a equipe. Aí vieram vários relatos de várias formas, porque quando a gente parou, a gente ia ficar 15 dias, 20 dias. A gente faz 4 meses hoje de isolamento social, né? Então, não são 4 dias. E aí a gente precisou fazer esse compartilhamento do que estava acontecendo, do que eles estavam sentindo, o que tinha, quais eram as fragilidades dessa equipe, né? Como eles estavam se reorganizando, se realinhando. E aí a gente precisou parar, e foi muito bonito,
porque os relatos vieram assim, tanto que elas mesmas já fizeram lives aqui pela escola contigo, né, com a Keila e tudo, e elas falando sobre as angústias desse tempo, que ninguém conhece. E isso foi muito importante, porque a gente se reorganizou para dar continuidade, né? A gente se fortaleceu, né? Então, tudo aquilo que a gente fez, desde quando a Cotidiana nasce, ela fez muita força agora, veio com muita intensidade, de que era se escutar, de que era o acolher, de que era promover bem-estar. Então, eu não posso lançar isso sem olhar primeiro para minha equipe, né? Sem perceber que eles precisam estar bem. Estando bem, eles vão dar conta das coisas que vão acontecer. E aí, depois disso, não que seja, volto a dizer, não que seja fácil, a gente está aqui para tentar contribuir de alguma forma, mas assim, depois disso, as coisas fluíram muito bem. E até as questões que foram difíceis, que outras adversidades vieram, outras questões vieram, foi mais fácil se reorganizar e elaborar para poder avançar mais um pouco, né? Então, a gente fez as escutas, contigo quinzenalmente, mas a Bianca, ela fica assim, disponível para a gente de uma forma muito generosa. Então, isso passa dos 15 em 15 dias. A Keila com os planejamentos, a Ali retornando agora com os momentos de planejamento, né? E também de escuta com as crianças. A Ali voltando agora, que está voltando de uma licença maternidade. Mas, assim, é tanto uma equipe que, assim, hoje de manhã a gente tendo esse encontro, a gente escuta relatos de outras pessoas que, de âmbito pedagógico, não estariam, assim, não que não estariam incluídos, mas quando a gente fala de pedagógico, a gente pensa mais em professores. Mas a Aline, que está ali na parte administrativa financeira, né? Até as pessoas que compõem, a Bena, o Sandro, o Valério, e a Lívia, a Dani, e assim por diante, são todos os pensamos em todos os colaboradores para se dar conta desse momento e em relação que é o nosso foco, que são as crianças, né? Mas aí não sei se é muito se é por aí, se estamos bem, Bianca. Porque eu começo a falar, mas às vezes a gente também se atrapalha um pouquinho, porque a gente tem de muitas. é, são muitos sentimentos, né? Para a gente validar, assim. Até validar, e há pouco a gente falou sobre isso, a validar sentimentos que são bons. Ontem tive um encontro com o grupo do G3, né? E das famílias. E uma mãe dizia assim: nossa, minha filha está dizendo que está feliz nesse momento eu gosto do coronavírus, mamãe. E aí a mãe estava se sentindo, sabe, ela estava toda assim, acanhada para falar sobre isso, né? De autorizar esse sentimento de bem-estar, assim, e ela veio toda tímida para falar isso na reunião, né? E é bem isso, a gente também entender, e não é fácil, que isso é possível de acontecer, a gente precisa, e isso é digno, né? Isso nos dá um respiro novo, nos fortalece para continuar nesse momento tão difícil, né? E tanta coisa depois desse começo, que foi assim, para a gente um pouco atropelado, como eu vinha falando, que a gente precisou parar, olhar, se reorganizar como escola, que se olha de fora, que não está mais dentro de uma sede. O que precisa ser feito, qual é a melhor forma de fazer essa manutenção. Então, as gurias foram se organizando, né? Os professores foram se organizando junto com a Keila para qual é a melhor forma de se fazer essa videochamada, né? Quais são os próximos passos, as formações que a gente faz com as famílias. Então, a gente tem que fazer um resgate de que no começo da pandemia a gente
teve esse afastamento um pouco das famílias, mas não, sim, a gente continuou nos atendimentos, e-mails, telefone, mas a gente precisou olhar para a equipe para que quando ela volta agora, ela volte bem inteira, né? Na sua forma mais integral, assim, da melhor forma possível. E aí, elas vão falar com as crianças, vão falar com essas famílias, e a gente está tendo participações com as famílias, momentos formativos, encontros belíssimos, assim, né? As videochamadas, assim, toda esse envolvimento que vem, que a gente, sim, era uma escola que aposta no brincar, então a tela sai, né, desse roteiro, vamos dizer assim, desse contexto, mas nesse momento é a forma que a gente tem para se comunicar, né, com elas, que passa pelo adulto, mas para a gente chegar nelas tem que ser pela tela. E aí as meninas fazem de forma assim, muito humana, sabe? Muito orgânica, assim, muito honesta, muito sincera do que está acontecendo. E as crianças retribuem isso, né? Porque elas se preocupam. Ontem tinha uma família que dizia também, Priscila, a gente fica preocupado se as crianças, sim, a minha filha vai reconhecer a prof. E eu falei assim, claro que medidas as proporções, mas é o medo das profs também, dos professores também. Ai, eles vão nos reconhecer, né? Eles vão lembrar da gente. Como é que eu posso estar presente na vida deles, né? Até a gente voltar. E aí a gente pensa, não que a gente não pense no retorno, a gente pensa, a gente não sabe quando vai ser, mas até ele chegar, a gente vai vivendo o dia a dia, o presente, né? Vai construindo essa manutenção de vínculo agora, para que na volta, que a gente não sabe como vai ser, todo mundo esteja muito mais forte, né? Mais inteiro. E então, eu não sei, mas eu acho que é pelo esse caminho assim que a gente anda Eu fico seguindo. pensando na tua fala, tem tantas coisas colocadas, né? O princípio da gestão compartilhada, do protagonismo da equipe, do encorajamento, do empoderamento dos profissionais da equipe, porque se confia que eles são extremamente capazes, e na medida em que a gente distribui poder, as pessoas aprendem também e se sentem mais convocadas a cuidar e sentem que podem colocar a sua pessoalidade, a sua personalidade, né, o seu fazer singular naqueles processos, e aí o processo se torna de todos, e por isso, né, inclusive das famílias, de poder compartilhar junto com as famílias como fazer uma escola, como fazer a coach nesse tempo de distanciamento social. Eu gostaria que tu contasse, Pri, o brinde. Ah, tá. Que é Sim, muito significativo. Né, tá traduzindo o que são os propósitos de isoformismo pedagógico que a gente acredita, né? sim, sim. Não, então, porque, Bianca, quando tu traduz um pouco até as coisas que eu quero trazer, assim, sim, eu acho que essa gestão compartilhada, essa parceria, isso é um desejo, assim, que eu nunca abriria mão, sabe? Eu nunca faria uma escola sozinha, e não faço. E, e é esse caminho que a gente escolheu fazer, né? Dessa forma. E aí, de uma forma bem generosa, ontem eu participei de uma reunião, assim, dos familiares, com as famílias, né? E aí uma mãe, ela num determinado momento, ela pede né, a fala, e era uma reunião de escuta, então a gente estava escutando, e ela disse, Priscila, eu vou contar um relato sobre o que aconteceu na videochamada, né, com meu filho, e eu ouvindo, assim, e ela disse que a criança estava muito triste, sentindo falta da escola. Então, estava passeando pela casa e andando pela casa, não estava muito bem. E aí, para essa saudade passar um pouquinho, ele pega o copo da cotidiana.
né, que a gente deu para as crianças num outro momento, e aí ele pega esse copo e fica andando com esse copo, né? E quando chega a hora da videochamada, ele ainda permanece com esse copo na mão ali, né? E aí a Fran e a Maitê assim, tiveram uma sacada, assim, que a mãe falou isso, Priscila, as profs tiveram uma sacada que eu nunca imaginaria. E nem eu, sabe? Assim, talvez nem eu fosse pensar nisso. Então, é esse protagonismo mesmo das profs. Aí, elas também têm o copo da cotidiana, foram buscar o copo da cotidiana. E aí, junto com a criança, elas faziam um brinde. Aí eu, aí eu na reunião paralisei. Eu falei assim, gente, quem disse isso pra ela, sabe? Quem falou que... Ai, olha, se ela sentir saudade, vai lá, faz um brinde com a criança. Não existe. Isso, sim, é algo que... É um processo e algo que foi construído, né? E autorizado, de alguma forma, assim... Elas se sentiram autorizadas a fazer isso. A estar junto com as crianças de verdade ali. E assim, e a mãe falou isso de uma forma muito genuína, muito amorosa, de que como ele se sentiu bem com aquilo, de que brindar aquele momento. Olha, e a professora entrou no que eu precisava. A professora, eu tô aqui, mas ela também está olhando para mim. Porque o momento da videochamada é para o Santi, era para a criança, era para estar junto da melhor forma possível. E elas estavam inteiras ali, né? E aquilo me emocionou muito, assim. Também tiveram outras dessa semana, tá até nas redes sociais, uma professora uma mãe trouxe uma música que uma das crianças gostavam muito, assim, gosta muito, e a professora, sim, eu cantava para eles adormecerem, né? E eu vi que ele se sentia bem, se sentia acolhido. A criança, aí ela começa a cantar na videochamada a música. A criança começa a fazer beicinho de sono, de querer descansar. E aí eles fazem um print e tu vê nitidamente a criança se sentindo acolhida e voltando para aquele momento, sabe? E isso é só tendo comprometimento com a educação, em especial com a educação infantil. E isso é algo que atravessa esse momento de forma mais prazerosa, assim, de forma mais leve, porque elas estão de verdade, né, ali. Mas aí a Priscila me diz, não sei como é que isso acontece. Gente, vou contar um pouquinho. Eu queria que a Priscila contasse por que ela faz essas coisas, tá? De entendimento. Na Páscoa, nós recebemos da equipe uma encomenda com uma cela, com orelhinhas de coelho, com uma cartinha. No Dia do Trabalhador, né, só alguns exemplos. A Priscila foi na escola, preparou um pesto com o manjericão da escola, que estava grande, e contou pra gente o tamanho que estava esse manjericão. E ele tem o cheiro da cote, ele tem o espaço da cote. Então, cada trabalhador recebeu, né, um pesto delicioso para a gente saborear em casa e se sentir valorizado. No Dia dos Namorados, os solteiros da Cote receberam um mimo, um brownie super fofo. Eu que tô solteira, chegar em casa, né, enchavida de passar o dia dos namorados solteira na pandemia e ganhar aquele mimo fofo, isso é escuta. Como a Keila colocou nos comentários, tem uma escuta organizada, quinzenal, com a psico e semanal com a pedagoga, né, com a coordenação pedagógica da escola, que faz toda essa assessoria. Tem o WhatsApp da Priscila, que está sempre aberto. Né? Tem momentos de escuta individual com cada um, mas tem uma escuta que ela é do coletivo e desse espaço, né? Dessas ondas emocionais da pandemia. E que também se traduz no enviar
um chapéu para cada membro da família poder brincar na festa junina dentro de casa, né? Entendendo que agora, mais do que nunca, o princípio de ambiente como fator de cuidado, de ambiente facilitador de uma escola de educação infantil como um ambiente, né, que proporciona confiança, experiências, para que as crianças possam ser elas mesmas, para que elas possam ser criativas, e nós adultos também é fundamental. Então, quando a gente, como a Duda falava hoje na reunião que tivemos às 8 da manhã, né? Quando a gente vai observando as crianças com delicadeza, a gente também observa os adultos. E é esse olhar de observação da equipe, dos adultos, que talvez eu estivesse me sentindo sozinha no Dia dos Namorados, que talvez na Páscoa a gente estivesse triste por não poder ver os nossos familiares, né? E poder ter esse afeto ali pertinho. E tudo isso, na festa junina, todos receberam o mesmo kit que as crianças receberam. A gente também pôde partilhar a festa, porque ela é a festa coletiva da Coach. E a gente estava louco para poder fazer ela na segunda vez, né? Agora juntos. Então, eu queria que tu pudesse falar um pouco, Priscila, o que te motiva, como é que tu pensa esse chegar na equipe de forma tão personalizada? Vocês! Vocês me motivam a isso, né? E agora? Agora eu me emocionei. Mas assim, eu acho que acreditar no humano, sabe? Eu recebi algumas perguntas. Nós abrimos, né, a caixinha de perguntas para falar um pouco, né, nesse momento da gestão, assim, e eu acho que ter esperança de que isso é possível. Volto a dizer, não é fácil, mas é o prazer de estar com o outro, né? De se conectar com o outro e de fazer com que o outro se sinta, tenha bem-estar e entenda que ele exista, né? Ele possa ser sentido. E não é fácil, porque toda vez que a gente fala de uma pedagogia da escuta ou das abordagens mais humanistas, para isso acontecer, eu tenho que acontecer dentro de mim também e tenho que fazer com que o outro sinta isso, né? De verdade. Perceber todo a interesse que é do humano, toda a sua fragilidade, toda a sua potencialidade. E assim, e dizer, olha, eu tô aqui de verdade para ti, eu quero te escutar, eu quero te enxergar, né? Eu quero te observar. O que realmente você está precisando, como eu posso te ajudar, né? Como é que isso só é possível e isso só vai chegar nas crianças sendo feito anterior, né? E as pessoas merecem isso, né? É digno isso, é um direito, né, que as pessoas têm. Então, isso precisa acontecer. E aí, quando essa equipe chega para mim, e como eu falei no começo, não foi de primeira, sim, tiveram vários processos e tudo, mas a gente vai se formando, a gente vai se constituindo, as pessoas vão fazendo parte e se sentindo parte, né, disso tudo. E dizendo, olha, hoje não está fácil, vamos olhar para isso, hoje não tá acontecendo do jeito que eu gostaria, né? Há pouco eu vi uma das profs e fiquei pensando assim, para dar certo tem que chegar a uma perfeição, aí quando chega na perfeição é na exaustão, sabe? E aí a prof mesmo fez essa ponderação, né? E ressignificou isso, de que forma pode ser diferente, né? Mas eu acho que é o estar junto, esse compartilhamento que é bem, que é horizontal, né? Como que se traz. Não é uma diretora, é uma equipe diretiva, é uma equipe.
vamos olhar para isso. Eu também levo as minhas ansiedades e elas são acolhidas, né? E a minha palavra não é a palavra final e não pode ser, não deveria ser. A gente está fazendo isso de uma forma participativa. A gente é isso que a gente, igual no início, que as meninas trouxeram a questão da ação solidária. Isso não partiu de mim, isso veio das profs, né? De outros contextos. A gente está com um contexto tão privilegiado, vamos ampliar isso, né? Vamos buscar ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma. E elas fizeram uma ação assim, linda, que também acabou indo para as redes, então tem como acompanhar. E assim, e se a gente está nesse lugar de privilegiados, de ter uma equipe que de forma comprometida pensa nas crianças e como sujeito, como cidadão de direitos, né? Por que não chegar em outros lugares, né? Por que não ampliar isso? E aí é isso que as meninas fazem, tanto que eu acho, na outra live que eu entrei rapidamente, disse, busquem se inspirar, sabe? Busquem essas referências, busquem essas pessoas, porque é de verdade, assim, vamos falar com aquele, vamos falar com a Bianca, vamos falar com a Ali, vamos falar com essas professores maravilhosos, porque a gente precisa se reabastecer de inspirações, sabe? Desses vínculos, dessa responsabilidade com o outro, desse respeito. Tem uma questão que a gente conversa muito na coach, e isso bem antes da pandemia, eu me lembro da gente falar numa reunião à noite, no pátio, ali no pátio. Ai, que saudade. Então, eu ia falar isso. Um pouco, né? Da gente estar ali no pátio da coach, podendo, né, na luz da lua, conversando e fazendo formação, que o nosso desejo é que a coach precisa dignificar, né, os nossos dia a dia, nosso cotidiano, e a gente transformar a cotidiana sempre no microcosmo do mundo possível que a gente deseja, dessa revolução que a gente deseja, né? Então a gente fala de um outro mundo é possível, de que ninguém solta a mão de ninguém, e porque num lugar onde as pessoas trabalham se sentindo respeitadas, felizes, acolhidas, as crianças vão estar bem. As crianças vão poder ser elas mesmas, elas vão ter espaço para serem felizes, né? E para honrar e para desfrutar da infância. Eu queria, Pri, que tu pudesse contar como tem sido o teu relacionamento com as famílias, numa situação tão delicada em que envolve particularidades né, de cada contexto familiar, tanto emocional, de estrutura, financeira. Como tem sido o teu relacionamento com as famílias nesse momento? Assim, como, não sei se todo mundo sabe, mas lá na Cotidiana eu não tenho nem sala, eu não tenho sala, não tenho a sala da diretora, né? Então é essa proximidade que eu gostaria de ter com as pessoas, e isso também se remete às famílias. Vieram sim perguntas relacionadas, em especial questões financeiras, né, sobre como a gente está lidando com isso. Eu acho que é ser o mais transparente possível. Eu abri o jogo no início da pandemia, eu fiz uma carta, né, e aí um e-mail encaminhei para as famílias e deixando isso de uma forma muito transparente, muito próxima. Olha, a realidade é essa, o que eu posso fazer por vocês é isso, o que é possível, o que é viável. E as pessoas, e assim, algumas famílias que precisaram ser mais individual foi feito, e até hoje é feito isso. E falar com as famílias sempre aconteceu. Então não é, chegou a pandemia, agora a gente está falando com as famílias. Não, isso sempre foi muito próximo. Então, mas a gente levou para as famílias a questão de que a saúde financeira, vamos dizer assim, da escola, ela precisa acontecer para que também se mantenha essa equipe. E as famílias foram muito afetivas, muito parceiras, assim,
é de um agradecimento nesse momento para elas, que de coisas que eu só posso não me dar conta de que isso foi construído antes, entende? Não tem uma relação de clientelismo, porque a gente se abre, assim, eu abro exatamente o que está acontecendo e o que a gente é possível se fazer, a gente acolhe no que é possível e no que não é, a gente diz, olha, por que que não pode ser, mas assim, o grande momento que a gente está vivendo é também nessa pandemia é essa parceria que eu assim fico muito agradecida demais, né, deles estarem junto com a gente. A gente não está imune a ter perdas nesse sentido também. Ninguém está, a cotidiano também não, mas as famílias estão muito com a gente, assim, é algo inexplicável, assim, na verdade é explicável, isso foi constituído antes, né? E acho que talvez uma das questões que trouxeram e me perguntaram, se tu poderia dar uma sugestão, eu acho que é essa relação, sabe? Esse momento é o momento da gente se dar conta disso, né? Vamos aproximar essas famílias, né? Não vamos tornar a escola esse clientelismo, nem essa rivalidade escola-família. Vamos se aproximar. Eu sei que eu estou falando da Cotidiana, que está ali no Rio Branco, que é uma escola só de educação infantil, que é pequena. O número de crianças foi pensado com muito carinho para dar qualidade. Eu sei que isso, para escolas maiores, faz diferença, eu sei disso. Mas, assim, olha no olho, diz, olha, o que tu precisa, como eu posso te ajudar, como é que a gente pode tentar resolver isso. Assim, quando a gente vê, escuta escolas fechando, parece que a gente está fechando também. Eu não sei dizer como é esse sentimento, assim, traduzir isso, mas é uma dor, assim, de que essas crianças, sabe, essa equipe, essas famílias, como é que eu poderia estar ajudando? Eu sei que não dá para salvar tudo, mas salvar o mundo, mas assim, como eu poderia estar contribuindo? Mas é para além disso, é de sentir muito, sabe? Sinto muito que isso esteja acontecendo contigo nesse momento. Eu sinto de verdade, porque é uma rede, né? Não dá para pensar em concorrência, rivalidade, em egos. Não é isso, gente. A escola não veio para isso. Não é para isso que ela existe. Não é para isso. É para atender todas as famílias em diversos lugares, em diversos contextos. É para isso que a escola veio. É para trazer trazer humanos, falar dessa humanidade, desse, dessa coisa que é tão nossa, é tão do bem-estar, do compartilhar, do acompanhar as crianças no seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? Então eu sinto muito, assim, muito Sabe que agora, te escutando, eu lembrei da tua emoção quando tu voltou da Itália, falando de Pistoia, e que tu nunca tinha vivido uma experiência de acolhimento e ter visto como aquilo te impactou. E tu não conseguia parar de contar sobre o acolhimento em Pistoia. Eu vivi uma coisa muito bonita lá, isso existe, isso é muito forte. sim, Regia é linda, mas Pistoia, o acolhimento em Pistoia. Tu falava que brilhava, né? Saltava dos teus olhos. Vai entender a vida, né, Pri? E agora, uhum. esse acolhimento precisou vir com tanta força, com tanta, né, com tanta sinceridade, assim. Tudo que a gente queria agora era poder estar em relação com as crianças, né? A escola é feita de relações, ela é feita de interação, saudade das crianças, assim, de... Me lembro da minha irmã, há pouco tempo atrás, que encontrou a minha filhada, e a minha filhada escapou do colo da mãe, e ela pegou, e ela com medo da contaminação, mas ela disse, eu fiquei com tanto medo de abraçar aquela pitoca de 1 ano, mas me fez tão bem abraçar ela, e eu dei um abracinho mais forte, assim, né, de segurar.
Então, claro que e eu acho que a gente vai se abraçar muito, eu tenho certeza, quando puder voltar e puder ter esses abraços. Mas eu fico muito emocionada de como a Coach conseguiu traduzir aquele acolhimento lá de Pistoia, trazer isso, né, de forma verdadeira, a brasileira e a cotidiana, né, do jeito cotidiano de fazer, desses outros jeitos de abraçar, que não seja o abraço, né, assim, de colo. Aham. Essa experiência, assim, eu acho que realmente o universo conspirando, e agradeço muito o convite do Paulo, da Sari, né, para fazer parte de uma grande equipe que foi para lá, né, e, assim, eu não sei traduzir o que era aquele acolhimento, sabe, mas eu realmente, quando eu cheguei, não parava de falar sobre isso para a equipe, e que bom que as pessoas queriam me escutar, porque eu queria muito falar sobre aquilo, né? A Débora, gente, o que era aquele ser humano, sabe? De nos proporcionar isso, bem-estar. E a gente aprendeu com isso, né? E não era fácil pensar em todo mundo, nessa diversidade que são as pessoas, de que as pessoas são diferentes. E a gente todos, eu tenho certeza que todos foram bem acolhidos. E o acolhimento foi assim algo fora do real. Eu fiquei apaixonada, assim, as pessoas puderem ter a oportunidade de estar lá. Eu acho que a Sara e o Paulo façam outro quando a gente puder, né? E levam mais pessoas para lá e tudo. E também para se inspirar e ver que é possível aqui para as nossas realidades, né? Há pouco a gente a cotidiana junto com as outras crianças, junto com as crianças, ai, louca para estar com as crianças, junto com outras gestoras, né? Também fez uma carta aberta, assim, em respeito a todas as escolas, mas para dizer que também, às vezes, nós somos diferentes, mas que a gente possa se nortear para algo que é do maior, que sai dos muros da cotidiana, que perpassa as outras escolas, que é para se criar uma rede, são escolhas para se poder se posicionar, para dizer que, olha, a escola não vai abrir se não tiver segurança de vida, né? E isso também é acolher as nossas escolhas, né? O que a gente acredita. A gente não pode pôr em risco a vida das pessoas, das crianças. As crianças são vetores. Não, não é bem assim, não é dessa forma, né? A gente sabe o ônus disso, de ter uma posição, de saber que é triste para nós também ter, assim, assumir isso no sentido de, olha, a gente não vai abrir agora, a gente vai abrir depois que se ter existir uma segurança mais próxima do real, né? Que a gente possa se confortar, sentir seguro e instrumentalizar essa equipe que precisa entender de coisas pequenas, básicas, como colocar uma máscara, que as pessoas acham que é fácil, mas não é, né? Não é faz de conta, faço de conta que vou. Não, tem que usar de verdade. E isso vai salvar, né? Isso é a forma de garantir a vida das pessoas. Isso é muito sério, isso é real, né? A gente está vendo, todo mundo está passando por isso. Não é fácil, é bem difícil, a gente está tendo bastante perdas, e isso é assustador. Então, do que nos cabe, ainda mais nesse momento de privilegiados, e eu acho que a cotidiana está nesse lugar de privilegiado, ela precisa, é dever dela, de estar dando segurança a quem é próximo, que é a equipe, as famílias, e que é o foco para atingir as crianças, né? Segurança e bem-estar de todos. Então a gente pensa muito nisso eu me sinto muito acolhida por vocês, assim. A gente está saindo agora para um recesso, né? E quanta coisa
a gente passou, hoje, 4 meses, tantas coisas a gente construiu, ressignificou, e vai poder estar levando isso para o nosso retorno, né? Essa semana, as meninas preparando esse kit que vai para casa, de alguma forma materializar, né, a cotidiana na vida das crianças, das famílias. O quanto foi importante ter esses pequenos grupos lá na cotidiana, os grupos em casa, né? Os grupos espalhados pelas redes sociais, assim, fazendo e levando essa fidelidade com a criança, com a educação infantil, com a concepção de criança. E eu me peguei muitas vezes essa semana olhando, ai, é isso, é isso, sabe? Não tem outro caminho, não tem, é essa bússola que eu quero seguir, né? E assim, se a gente não voltar agora, a gente vai se reinventar. Isso vai ser possível, porque não é sozinho, tem uma rede, tem 30 e poucos colaboradores que estão junto, tem uma equipe diretiva que, assim, o que eu posso dizer além de agradecer, né? Traduzem as coisas que eu penso, que eu imagino, compartilham isso comigo, são generosos de trazer esse conhecimento que, como eu mesmo disse, até 2016 eu estava em sala de aula e eu não, eu sabia o que eu queria, não sabia como, e fiz um convite. Keila, vem cá me ajudar a construir essa escola. E ela vem, bem faceira. E olha que ela é brava, mas ela veio. De uma forma tão generosa, amor, né? Tão generosa, e os profs me emocionam tanto. Isso me dá tranquilidade para ter esperança, sabe? Me perguntaram também, se tu fosse, assim, bem parceiro e favorável, se tu fosse dar uma dica, uma sugestão, o que tu desejaria? Vamos continuar tendo esperança. Não é fácil, não é romantizar as coisas. Gente, a gente já passou por tanta coisa, assim, em 4 meses. A gente reviu. Isso não está dando certo. Volta atrás, fala abertamente, para com essa equipe, diz como está se sentindo, repensa isso, realinha e continua. Né? Isso é da vida, isso é do cotidiano. Então, é difícil, é difícil, eu sei que é, mas a gente precisa continuar, porque vai voltar e as crianças vão estar esperando por essa escola, né? E isso me dá muito encantamento, assim, que a gente vai conseguir se reinventar, né? E a gente vai fazer isso de forma brilhante, assim, vai ser, é possível. É possível. Eu quero aproveitar também esses minutinhos ainda, Pri, para fazer um agradecimento especial para tua família, teus filhos, teu companheiro, porque é visível, né, o que vocês constroem aí de parceria, de afeto e de apoio. Eu sei que junto contigo tem toda uma turma que te ama e que te dá sustentação. Então, um beijo especial, né, para tua família. Eu tenho certeza que ele não é só meu, que ele é coletivo, né? E tanto tu traz eles para compartilhar conosco e as reflexões, né, da Maria, linda, que provoca como diretora, né? Maravilhosa. Uhum. Então, que a gente possa também fazer esse apoio aí, e sabemos que tu não tá sozinha, assim como tu não nos deixa sozinha, né? A gente deve ter mais uns 5 minutos de live ainda. Um sonho, um desejo? E agora? O sonho, ele já se realizou, sabe, Bianca? O sonho, ele já se realizou, ele já caminha, né? Ele já tem 2 anos
E sim, que lindo tu ter lembrado da família, né? Que nos Olha o Gui ampara. babando ali, ó, o Gui babando. Ele é assim, né? Esse meu investidor aí. Não, mas e assim, a gente também precisou aprender a se reorganizar aqui dentro, né? Ninguém se via 24 horas por dia também aqui, né? O Guilherme trabalha muito, eu, né, por causa da escola a gente tava sempre um período fora, as crianças, um jovem adulto e uma adolescente, escola, amigos, e também a gente precisa olhar para isso, né? É isso que eu falo. Esse aqui é o meu pequeno ambiente, né? A gente precisou se olhar, a gente precisou parar, a gente precisou reorganizar e às vezes precisa fazer de novo. Então, por que que eu não vou levar isso para frente, né? Eu também tenho que pensar nisso. A gente faz aqui, então tem que fazer lá também. A gente não pode ser outras pessoas e isso é que eu acho que é importante, né, pensar que o que tu tá fazendo, claro que você se comporta em diferentes lugares, mas o que você é aqui dentro de casa, né, esse respeito, essa coisa, essa questão de trazer o que realmente está incomodando, e o que a gente pode estar fazendo diferente. Às vezes é muito difícil, isso também vai para a escola. Cada um no seu âmbito, com as suas competências, mas tem uma essência que é única, né? Tanto aqui e lá. E essa equipe também tem muito disso, assim, demais. Eu fico pensando que eu acho que assim a gente precisa compartilhar mais sobre isso. Mas não digo nós da cotidiana, eu digo todo mundo, sabe? Porque o meu desejo é que tivesse mais aliados, sabe? Muito mais assim, redes de escolas. Vamos nos unir. Tem muita gente, muita criança, que bom, e assim, e vai ter espaço para todo mundo, né? Uh, famílias assim, como honram a cotidiana, façam isso em outros lugares para essa escola estar lá presente quando se voltar, né? Eu sei que é difícil, eu sei que quando se fala em financeiro isso mobiliza muito, e eu não estou aqui vivendo num país, na lista do País das Maravilhas, não é isso, mas se aproximem dessa escola e tenham uma conversa aberta. Eu acho que tanto os gestores como as famílias vão conseguir alinhar algo nessa conversa que seja possível para todos, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui contribuir muito, contribuir pouco, mas assim, quando a equipe te convoca a falar, aí tu tem que vir, né? Eu não tenho essa habilidade, não sou muito boa nisso, mas ai, Bianca. Mas Uhum. assim, a Bianca me salva, a Keila me salva, a Aline me salva, a Aline, as profs, os professores me salvam, me fazem sentir especial. Ontem eu estava falando com uma professora, meu Deus, a Bianca me acha o máximo, eu não posso desapontar. Oi. Ai, não deu Me fechamento. atrapalhei e não me dei conta da hora, gente, Eu também não. desculpa. A gente só voltou para falar um tchauzinho, né, Bianca? É. Porque aí a gente não conseguiria se despedir dessa forma, assim, então abrindo assim rapidamente, assim, sem falar um encerramento, um agradecimento. A live nos aproxima de pessoas que a gente não conhece, mas se disponibilizam, né, para estar com a gente. Então eu só tenho que agradecer também por vocês estarem com a gente. Como eu falei, a gente vai dar um tempinho agora, vai ter um recesso.
Mas eu fico muito disponível para quem quiser conversar, como toda a minha equipe, né? Na verdade, eu aconselho vocês a fazerem isso. E assim, fico à disposição para, se quiserem conversar. Como eu falei, a gente não precisa ter o mesmo jeito de conduzir as coisas, né? Claro que tem coisas que são ponderadas, né? Respeito às crianças, à infância, à concepção. Essas coisas a gente são escolhas, então isso sempre vai existir. Mas não deve, não tem que ser, nem deve ser algo que seja homogêneo de todo mundo pensar do mesmo jeito, que eu não acho que nem é saudável. Então eu deixo aqui, fico disponível para quem quiser conversar, quem quiser dialogar sobre essa vida, essa gestão aí na escola. E é isso, gente. Obrigada. Pri, eu tinha certeza de que essa live ia ser um momento muito especial, um ponto alto, né, de vida, de fortalecimento nessa quarentena. Eu estou muito emocionada. Muito obrigada pelas tuas palavras, por ser quem tu é. Muito obrigada de novo à tua família por te cuidar, por tu poder cuidar da gente, né? E como diz Manuel de Barro, que a importância das coisas se mede pelo encantamento que ela produz em nós. Tu produz esse encantamento, a cotidiana dignifica, né, o nosso viver. E a gente é só impermanência. O que a gente tem é o hoje, são as pessoas que estão com a gente hoje, as famílias, as crianças, os colegas. É o que a gente tem hoje. A gente tem que valorizar e celebrar essa vida hoje. E muito obrigada por a gente poder ser tão feliz na Cote, mesmo a distância. Te amo. Também Maravilhosa. é maravilhoso. Você, então, né? Bem capaz. Tá bom? Todo mundo, Beijo, né? Pri. Para vocês também, gente. Tchau, obrigada. Obrigada. Aqui.